Oi, eu sou Rafa, nutricionista, e sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Se você não me conhece, eu sou Rafaela Deieno, tenho 24 anos e sou nutricionista formada há 3 anos. E esse ano eu comecei a postar mais conteúdos ali nas redes sociais. Vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição para vocês me seguirem. Nesse primeiro vídeo eu vim contar um pouquinho sobre a minha história. Como eu disse, eu sou nutricionista, mas a minha história com a nutrição vem desde a minha infância, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de peso ali entre os 9 e 10 anos. Eu nunca cheguei a ficar com sobrepeso ou obesidade, mas eu tava ali sempre no limite do peso. E então a minha mãe me levou para uma nutricionista e foi a pior experiência possível para mim. Imagina só, uma criança de 10 anos indo ali numa nutricionista, numa profissional, falando que ela não pode mais tomar milkshake, comer hambúrguer, que era tudo o que eu gostava. A minha alimentação era péssima. Eu só comia arroz, feijão e carne no almoço e no jantar, e nos lanches intermediários eu só comia itens com muito açúcar. Farinha láctea eu adorava, biscoito, enfim. Depois de um tempo eu comecei a me preocupar mais com a minha alimentação quando eu fui ficando adolescente. Então eu ia ter uma viagem de formatura no 9º ano e aí eu decidi fazer academia. Só que eu não mudei a minha alimentação, então não adiantou nada. E depois de um tempo, quando eu já estava um pouquinho mais velha, eu comecei a ver que a alimentação impactava muito mais nos resultados da academia, né? Então a gente tem que mudar a alimentação para ter bons resultados ali. E eu comecei a pesquisar mais sobre alimentação, estudar mais sobre isso, e aí eu mesma tive o desejo de ir numa nutricionista. Passei com a nutricionista e infelizmente ela me passou um plano alimentar que era muito restritivo. Então era fácil seguir ali durante a semana, mas no final de semana eu tinha muitos períodos de compulsão e ficava me culpando. Mas eu consegui emagrecer e nessa época também eu comecei a fazer musculação de forma mais constante. E aí depois de um período que eu mesma comecei a estudar sobre macronutrientes, calorias, enfim, eu decidi parar de ir nessa nutricionista. E coincidentemente foi na mesma época que eu precisava escolher ali qual seria a minha profissão, né? Eu já estava no ensino médio, quase no 3º ano do ensino médio, e eu não sabia o que eu queria fazer da vida ainda. Eu gostava bastante de editar vídeos, enfim, eu acho que daí que veio a minha grande criatividade para produzir alguns conteúdos, né? Então, eu fiquei em dúvida se eu queria fazer publicidade e propaganda ou nutrição. Escolhi fazer nutrição. Prestei o vestibular e passei em nutrição com 17 anos. Por isso que muitas pessoas acham que eu sou muito nova para já estar formada há 3 anos, né? Entrei na faculdade ali com os meus 17 aninhos e foi a melhor coisa que eu poderia ter escolhido. Eu amava as aulas, amava estudar, e quando a gente estuda o que a gente gosta, é a melhor coisa do mundo, né? Você faz tudo com muito amor e carinho. E eu tive muita sorte de ter acertado na minha profissão de primeira, né? Quando eu entrei na faculdade, como eu gostava bastante de atividade física, eu fazia também Muay Thai na época, eu pensei que eu gostaria de me especializar em nutrição esportiva. Porém, com o passar do tempo e conhecendo outras matérias da faculdade, eu vi que a nutrição ia muito mais além da performance no esporte, né? Então, tinha diversas áreas ali que eu não conhecia. E eu fui cada vez mais gostando e me apaixonando. E aí, numa aula de dietoterapia, onde a gente aprende como
mudar a alimentação das pessoas e tratar algumas doenças, eu comecei a gostar também dessa área. E aí que veio o meu interesse em prestar residência. Assim como os médicos, os nutricionistas também podem fazer residência, que é uma modalidade de pós-graduação, e a gente fica 2 anos no hospital se especializando na área que a gente escolheu. E aí, assim, no meio da faculdade, eu decidi que eu não queria mais estudar nutrição esportiva quando eu saísse, e sim prestar residência e trabalhar num hospital. E aí, isso se tornou um sonho para mim, no meio da faculdade. Tornou uma meta para mim, né? Eu comecei a pesquisar mais sobre como fazia para prestar residência, quais eram os programas disponíveis, né? Porque, para quem não sabe, a residência de nutrição é parecida com a residência médica. Existem diversas áreas que você pode se especializar. Ali no meu último ano de faculdade, eu decidi que seria o ano que eu ia estudar para a residência, né? E aí eu não queria sair de São Paulo, eu sou de São Paulo, para quem não sabe. Eu queria continuar aqui e a residência que mais me interessou foi a residência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E entre as especialidades, a que eu mais gostava era de nutrição clínica em gastroenterologia, que abrange ali todo o sistema digestivo, cirurgia bariátrica, doenças hepáticas, doenças pancreáticas, doenças intestinais, doenças inflamatórias. Então era uma área que eu gostava muito. E eu tinha na minha cabeça que eu não queria trabalhar com o hospital para sempre. Então eu tinha que escolher uma área que eu pudesse trabalhar no hospital, mas que eu também pudesse levar os meus conhecimentos para o consultório, que desde o início eu sempre tive vontade de atender na área clínica. Então, ali no ano de 2020, ano da pandemia e meu último ano da faculdade, eu me dediquei 100% aos estudos e consegui passar na residência lá da USP. Passei em gastro e também passei em urgência e trauma, que era uma outra opção. Então, eu pude escolher qual eu iria. Me formei e eu já tinha essa garantia que era a residência, né? Então, eu, assim que me formei, em março mais ou menos, né? Me formei em dezembro, em março comecei a trabalhar lá no HC. E eu era uma nutricionista recém-formada, que só tinha o básico ali de conhecimentos. Fui começando a me especializar. E eu era uma das mais novas da minha turma, e foi uma experiência maravilhosa. Lá eu fiquei por 2 anos, terminei agora esse ano de 2023. Entrei em março de 2021 e saí agora em março de 2023. Agora eu sou pós-graduada, né? Sou especialista em nutrição clínica em gastroenterologia. Depois que eu terminei a residência, eu fiquei um pouquinho em dúvida do que eu queria fazer da minha vida profissional, né? Eu não sabia se eu queria continuar em hospital e procurar emprego em hospital, se eu deveria fazer outra pós-graduação, se eu deveria fazer outra residência, se eu ia atender em consultório, enfim. Eu decidi, depois desses 2 longos anos de hospital, com plantões nos finais de semana, eu estava realmente esgotada, eu decidi atender em consultório. Durante esses 2 anos de residência, eu atendi em consultório, então eu tinha alguns pacientes ali, mas como a maior parte do tempo eu estava no hospital, eu não tinha muito tempo para me dedicar a isso. E aí, assim que eu saí da residência, eu comecei a me dedicar melhor ao consultório. E o consultório se tornou meu trabalho. E para isso, a gente precisa se divulgar ali nas redes sociais, né? Eu tenho um consultório próprio, não trabalho com ninguém, e aí eu comecei a fazer vídeos ali no Instagram e encontrei ali uma forma de me divulgar para as pessoas me conhecerem melhor. E eu encontrei ali uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é criar esses vídeos. Eu sempre fui muito criativa e isso vem desde a minha infância. Eu vou deixar aqui um vídeo meu quando eu era criança, que eu brincava
de fazer receitas ali. Sempre gostei muito de cozinhar e fazer vídeos. Bem-vindos ao programa Rafaela e fazendo seu bolo perfeito. Hoje nós faremos bolo de limão. Uma delícia! Aí que veio a minha vontade de criar um canal no YouTube. Eu só precisava criar coragem para isso, porque a gente sempre inventa algumas desculpas na cabeça, né? Do tipo, eu não tenho a câmera, tô gravando pelo celular, eu não tenho microfone, eu não tenho cenário, eu não tenho iluminação. E a gente coloca muitas desculpas antes de começar alguma coisa que a gente realmente quer. Então eu decidi que agora eu vou criar conteúdo aqui pro YouTube. Então eu pretendo trazer vlogs, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu vou trazer vlogs da minha rotina, da minha alimentação, da minha atividade física. Vou trazer também conteúdos informativos, assim como eu trago lá no Instagram, mas de uma forma que eu consiga conversar mais com vocês. Vou trazer também algumas receitas. Então, eu espero muito que vocês gostem. Eu tô muito feliz e animada com esse canal no YouTube. Se vocês tiverem alguma sugestão, comentem aqui nesse vídeo. E eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas se inscreva no canal, deixa seu like nesse vídeo e ativa os sininhos para as notificações. Eu nem sei onde que é cada coisa, mas aos poucos a gente vai se ajustando, né? Enfim, muito obrigada a quem assistiu até aqui e até mais!